Ele começou como um simples fazendeiro em um planeta deserto e se tornou a última esperança da galáxia. Essa é a história de Luke Skywalker, o Jedi que mudou o destino do universo. E não tem erro, rapaziada. Esse personagem aqui é muito legal pra gente fazer um dossiê maneiro. E a gente vai vendo aqui como é que esse personagem se desenrolou no decorrer da história dele. E assim, eu vou contar a história, falar uns detalhes desde o mais novo até ele bater as botinhas, né? A gente, pra começar o dossiê, eu vou começar falando um pouco da origem e infância. O Luke Skywalker, ele nasceu em um dos períodos mais sombrios da galáxia. Enquanto a República caía, o Império surgia das cinzas da guerra, duas crianças vieram ao mundo, filhos de um dos maiores heróis, que havia se tornado um dos maiores vilões. Que, inclusive, se você não assistiu o vídeo, eu tenho um vídeo falando sobre um dossiê do Darth Vader que vale muito a pena você assistir. Com a morte da mãe e a queda do pai, os gêmeos foram separados para garantir sua segurança. Leia foi levada para viver como uma princesa em Alderaan, e Luke foi enviado para o lugar mais improvável, o deserto de Tatooine. Longe de saber quem realmente era, Luke cresceu como um fazendeiro de umidade, sob a proteção de seus tios, Owen e Beru. Uma vida simples, árida, mas cheia de sonhos. Ele passava os dias ajudando na fazenda, mas às noites, olhando para os céus, questionado o que havia além das dunas, além das estrelas. Havia algo dentro dele que ele não compreendia, um vazio, uma inquietação, como se estivesse destinado a algo muito maior. E estava, porque mesmo escondido nos confins de um planeta esquecido, o destino sempre encontra um jeito de despertar a lenda. Agora a gente vai pulando aqui pra uma outra parte. Assim, eu gosto de falar que é o chamado do herói, sabe? E eu vou querer falar um pouco disso daqui meio também pra vocês, que a vida do Luke, ela muda pra sempre como um simples holograma. Uma mensagem escondida dentro de um pequeno droide, enviada para uma princesa em perigo. E junto com essa mensagem, o chamado que todo herói um dia recebe. Guiado por Obi-Wan, um antigo cavaleiro Jedi escondido nas areias de Tatooine, Luke descobre uma verdade que muda tudo. Seu pai foi um Jedi, um guerreiro lendário, e ele pode seguir os mesmos caminhos. Deus queira que não. De um simples fazendeiro, Luke se transforma em um aprendiz. Sabre de luz em mãos, a arma de um era perdida. Ele começa a entender que a força estava viva dentro dele. Uma energia que une tudo, move tudo, e que agora também o chama. Ao lado de novos aliados, Han Solo, Chewbacca, Leia e os droids R2 e C-3PO, Luke mergulha no coração do Império, perde seu mentor, mas não a fé. E então chega o momento da verdade, uma chance, uma última esperança. Na Batalha de Yavin, com apenas a força e sua coragem, Luke voa até o centro da máquina da guerra mais destrutiva já criada. Em um único disparo, guiado não por computadores, mas pela força, Luke Skywalker destrói a Estrela da Morte, e com isso acende uma centelha de uma nova era. E esse chamado do herói, assim, eu gosto muito desse arco. Assim, pode ser clichê, mas eu gosto pra caralho. Então não tem como só falar, clichê. Não, foda-se, eu gosto, cara. E assim, eu gosto que também que nesse arco conseguiram trabalhar bem isso pra não ser tão feio. Agora eu vou falar aqui um pouco de conflito e verdade. Após sua primeira grande vitória, Luke busca respostas, mas a verdadeira batalha que se aproxima não é contra naves ou soldados imperiais, é dentro dele mesmo. Guiado por uma visão da força, ele segue para Dagobah, um planeta isolado, antigo, onde vive um mestre esquecido, e lá que encontra Yoda, o último grande mestre Jedi. E nas palavras desse pequeno ser, escondem-se séculos de sabedoria e advertências. Um Jedi deve ter o mais profundo comprometimento, a mente mais séria. Durante o treinamento, Luke enfrenta vilões, medo e uma verdade que começa a se formar no silêncio da força. O lado sombrio não está longe, ele está mais perto do que imagina. E então, a queda. Inquieto, impaciente, ele parte antes da hora, deixa Dagobah em busca de seus amigos e caminha direto para a armadilha. Em Bespin, Luke enfrenta Darth Vader em um duelo brutal, mas não é só sabres de luz que colidem ali, é o passado e o futuro, é a esperança e o medo. Em um único momento, tudo muda. O homem que jurou destruir é seu pai, Anakin Skywalker, vive dentro de uma máscara de Darth Vader. Agora falando aqui um pouco desse arco que eu acabei de falar pra vocês, cara, isso aí até hoje é uma das cenas mais conhecidas, até de quem nunca assistiu Guerra nas Estrelas. Eu sou seu pai. E você vê, eu vou ter que falar um pouco do Darth Vader, que não tem como não falar, mas todo vilão a partir de Darth Vader tem um pouco de inspiração, cara. Às vezes pode ser roupa, às vezes pode ser fala, às vezes pode ser imponência, sempre tem alguma inspiração. E depois de Darth Vader, muitas coisas foram, não vou falar plagiado, mas sim com uma inspiração mesmo, sabe? Agora eu vou pular aqui pra uma parte que eu vou falar assim, mais ou menos da redenção e vitória. A dor da verdade pesa sobre Luke, mas em vez de se render, ele decide acreditar que ainda existe luz, até mesmo no coração mais sombrio da galáxia. O garoto impulsivo deu um lugar a um Jedi quase completo, calmo,
focado, determinado em seu próprio caminho. Ele retorna a Tatooine e lidera o resgate de seus amigos, mas sua jornada está longe do fim. Com a morte do Yoda, Luke se torna o último Jedi. Carrega sozinho o legado de uma ordem extinta. Em uma missão ainda mais difícil, enfrenta o próprio pai. Diferente de todos antes dele, Luke não quer destruir Vader, ele quer salvá-lo. Ele acredita no que poucos ousaram acreditar, que Anakin Skywalker ainda existe, perdido dentro de uma armadura. Sala do trono da nova Estrela da Morte, a escolha final é colocada diante de Luke. Palpatine exige que ele ceda a raiva. Vader o provoca e por um momento ele quase cai, mas Luke recusa. Ele joga seu sabre de luz fora e diz com todas as forças: eu sou um Jedi, como meu pai antes de mim. E é nesse momento que Anakin desperta. Por amor ao filho, ele se levanta e destrói o Imperador, mas o preço é alto. Ali nos últimos instantes de vida, Luke não vê um monstro, vê o pai que sempre desejou conhecer. Assim, e nessa parte aqui eu vou querer falar um pouco sobre justamente essa parte do Anakin ele despertar. A primeira vez que eu assisti Guerra nas Estrelas, eu só achei tipo, caralho, que top, gostei. Eu fiquei surpreso. E depois, assim, olhando de um outro jeito, eu vejo que realmente é o Anakin despertar. Não é, porra, só algo largado, teve um motivo, eu vejo a redenção do vilão. Sair de vilão, porra, herói é uma palavra muito forte, mas tá, eu vou botar herói. Cara, é muito bem trabalhado. Eu sou muito fanboy, não sei. Se bem que, comparado a muitos outros, tem cara que é mais absurdo ainda, fã de Star Wars. Eu acho isso bizarro. Se você acha que você sabe, tem algum louco por aí que sabe mais que você. Agora eu vou falar aqui de uma parte sobre ele ser o último Jedi. A guerra acabou, o Império caiu e por um breve momento houve paz. Até porque não dá pra ter paz pra sempre, né, parceiro? Luke cumpriu sua missão, tornou-se uma lenda viva, mas o dever de um Jedi nunca termina. Na tentativa de restaurar a Ordem Jedi, Luke treina uma nova geração, entre eles o seu sobrinho, Ben Solo. Mas as sombras do passado não estavam derrotadas, apenas adormecidas. Quando o medo voltou a dominar seu coração, nem mesmo o maior dos heróis foi capaz de impedir a tragédia. Ben se transforma em Kylo Ren e mais uma vez a luz se vê ameaçada. Consumido pela culpa e pela falha, Luke se exila. Lá entre as ruínas da antiga ordem, ele se desconecta da força. Cala a voz que o guiou por toda a sua vida. Mas a força nunca deixou de chamá-lo. Em uma nova esperança bate sua porta. Rey, uma jovem sensível à força que busca o que ele tentou esquecer. Relutante, Luke ensina. Não como um mestre cheio de respostas, mas como alguém que aprendeu com falhas, perdas e amor. Quando tudo parecia perdido, Luke retorna. Não com armas, mas com sabedoria. Não para destruir, mas para inspirar. Através da força, ele se projeta sozinho diante de um exército. Sem dar um golpe, ele vence. Dá tempo à resistência para fugir. Acende novamente a chama da esperança na galáxia. E ali, diante do pôr do sol, como no começo de tudo, Luke se despede. Torna-se um com a força. E isso daí, rapaziada, dessa parte aqui já entra numa nova era da saga Star Wars, e muita gente não gosta, tem gente que gosta, tem alguns que gostam em parte. Eu acho que assim, uma obra, quando você trabalha nela por muito tempo, ela tem a obrigação de ser boa, e partes dessa produção deixam a desejar, mas não é de tão ruim. E rapaziada, assim, pra fazer um encerramento aqui pra vocês, eu ainda vou querer falar mais um pouco. Falar que o Luke Skywalker foi mais do que um Jedi, ele foi um símbolo de algo maior. Prova de que, mesmo diante do medo, da dor e da queda, sempre existe um caminho de volta para a luz. Seu legado não está apenas na vitória contra o Império, mas na inspiração que deixou para aqueles que vieram depois. E esse foi o dossiê de Luke Skywalker. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, dá um like, compartilha, comenta o que tu achou. E se eu deixei de falar alguma coisa, pode colocar no comentário. Lembrando que o dossiê, assim, ele é mais pra falar sobre o personagem, sobre os ideais, de como aconteceu a história dele. Eu não tô aqui pra detalhar toda a história.